é cobra, rato, lixo, todo mundo doente. É triste aqui, é triste, triste. Saúde aqui é triste, é triste. Tanta criança aqui precisando de um colégio, de uma creche, não tem. E é de pior a pior. Não tem melhora não aqui não. Dom Helder Câmara, bairro pobre do Recife. As famílias que moram aqui não têm acesso à água tratada, convivem com o esgoto a céu aberto e com o lixo espalhado pelas ruas. A maioria das crianças não está na escola e os adultos não têm um trabalho formal. Condições que influenciam diretamente a saúde de quem vive aqui. São os chamados determinantes sociais da saúde. A equipe do Canal Saúde veio até Recife para acompanhar os debates da primeira Conferência Regional de Determinantes Sociais da Saúde. Eu conversei com pessoas que trabalham para combater as iniquidades do nosso país. Você vai ver agora no Bate-Papo na Saúde. Eu vou conversar com Eduarda Sessi, coordenadora executiva da primeira Conferência Regional de Determinantes Sociais da Saúde. Eduarda, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Nós que agradecemos. Por que a primeira Conferência Regional de Determinantes Sociais da Saúde acontece aqui no Recife? A região Nordeste, historicamente, né, ela culturalmente, pelas suas características políticas, de localização geográfica, ela guarda desigualdades que têm sido muito mais difíceis de serem impactadas. Então, a escolha se deu justo por isso. A gente pretende realizar essas conferências em outras regiões, mas a região Nordeste, por isso que eu te falei, ela pedia que a gente iniciasse essa discussão regionalizada por ela. E o Recife, ele é um exemplo, né? É bem marcante, né? Essa desigualdade social. Às vezes, no mesmo bairro, você tem uma população muito pobre e numa outra rua, uma população de classe alta. Exatamente. Assim, a gente tem uma população de cerca de 1,5 milhão de habitantes, mas 1 milhão de habitantes vivem num nível de pobreza muito mais considerável. E essa heterogeneidade de convivência, ela é marcada em todos os bairros. A gente, tanto nos bairros de condições socioeconômicas melhores ou não, a gente convive com uma população muito mais pobre, com uma população de melhor condição socioeconômica. Isso se dá, por exemplo, no bairro onde a gente está agora, que é um bairro de classe social alta, o bairro da Boa Viagem, mas do lado você encontra uma favela. E isso não é uma característica não só de Recife, a gente sabe, o Brasil todo vive com essa heterogeneidade. Sim. Mas a região Nordeste, ela também é marcada por isso. Isso é muito grave, né? Isso dá uma insegurança, né, na população, uma forma de viver onde você está sempre atento para essa convivência, né, de dois polos. Então, é a marca, né, das iniquidades no Brasil. Mais uma vez, Recife não foge dessa característica. Agora vamos falar sobre a conferência. Quais são os temas que estão sendo discutidos aqui na conferência? Pois é, se a gente partir do pressuposto do conceito de determinantes sociais, né, que são todas as características sociais, culturais, étnicas, que condicionam o processo de saúde-doença, né, a gente escolheu temas que são bastante transversais nesse percurso todo. Então, é muito difícil a gente trabalhar o conceito de desigualdade, esse conceito que eu te falei, sem a gente incluir aí a questão da segurança alimentar, né? Que a gente vive uma transição nutricional, a gente hoje não tem mais uma população que está desnutrida, mas a gente vive um outro paradoxo, que é uma epidemia de obesidade e sobrepeso, né? E isso está condicionado pela renda, pela educação, né? A forma de escolher a alimentação, ela não se dá ao acaso, né? A oferta de alimentos de baixo teor proteico e alto teor calórico, ela está disponível para a população de forma muito mais evidente. Outro tema que guarda uma relação muito importante é a questão da violência e da droga. As grandes metrópoles brasileiras vivem esse paradoxo, a gente vive outra epidemia. Esse conceito de epidemia que antes era utilizado só para doenças transmissíveis, hoje a gente pode ver, né, e é utilizado dentro dessa organização estrutural da sociedade para outras questões. E aí, de novo, vem, por exemplo, o uso indiscriminado de crack, né? E eu não vou nem para esse lado das drogas ilícitas. Se a gente for verificar o consumo de álcool e tabaco,
que de novo são fatores de risco para outras doenças, isso é muito grave. Então, é outra meta, né, mundial, impactar, além do sobrepeso e a obesidade, o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Então, a violência e a droga entram nesse contexto, de novo, como um tema extremamente transversal aos determinantes sociais. E tem a qualidade de serviços de saúde também, que é um dos temas, né? O acesso e a qualidade dos serviços de saúde foi um tema que foi um dos mais procurados nessa conferência. Não é à toa, a gente procurou incorporar dentro da conferência diversos setores, né, dado que todas essas questões relacionadas aos determinantes, elas precisam ser trabalhadas de forma transdisciplinar, mas a gente tem um público muito da saúde. E o acesso aos serviços de saúde, a qualidade desse serviço é um tema que incomoda todos os profissionais de saúde, que incomoda os gestores e muito mais a população que precisa desse acesso facilitado. É inegável que a gente teve um aumento de cobertura da atenção básica extraordinário, né? Mas essa atenção básica hoje ela precisa ser qualificada. E eu acho que esse é um dos temas que mais chamou a atenção desse público que está aqui na conferência. É esse acesso qualificado aos serviços de saúde. E a estratégia de saúde da família, ela tem um papel fundamental no combate a essas iniquidades, né? Sim, fundamental, porque você veja que se eu for tomar como exemplo de novo o obeso e o doente crônico, se a gente tem uma atenção de boa qualidade na atenção básica, a gente vai evitar que esse doente crônico, que ele é aquele doente para o resto da vida, que ele não tem uma cura para a doença dele, ele possa ser controlado e evite, né, chegar ao nível secundário e terciário com mais problemas, muito mais caros para o serviço de saúde, inclusive. Então, veja o papel que a atenção básica tem nesse contexto. Se a gente for pegar de novo o tema da violência e da droga, se isso é feito de forma articulada com a atenção básica, a gente pode estar trabalhando junto da família. Né? A professora Cecília Minayo estava aqui ontem e ela reforça essa coisa da violência estrutural. Né? De novo, a criança que está na rua, ela vai ser uma criança drogadita e vai ser um adulto também dependente. Então, a atenção básica tem, de novo, um papel aí fundamental que é para conseguir impactar esse problema na sua raiz, né? Perto da família. Você falou agora da professora Cecília Minayo. Quais são os outros participantes dessa conferência? Nossa, a gente juntou aqui grandes experts, né? De pessoas que têm feito uma contribuição, que têm dado uma contribuição para a saúde pública muito grande. Então, a gente pode citar aí, sem eu cair no desagrado de esquecer ninguém, mas Cecília Minayo, Jair Nilson Paim, Lídia Bahia, o professor Luiz Eugênio, que também é presidente da Abrasco e que está apresentando os documentos aí, as pessoas que trabalham com a educação popular, diversos representantes da sociedade civil organizada, né, de grande impacto. Ontem a gente teve, por exemplo, junto com a professora Cecília Minayo, o representante da Central Única das Favelas, o Preto Zé, que trouxe uma contribuição super importante. Nossa, tanta gente É um público boa, heterogêneo, né? Muito heterogêneo. A própria Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, ela fez questão de colocar integrantes diversos atores sociais, né? É importante essa participação heterogênea, né? Ela é fundamental. A gente não pode enfrentar esse tema sem articular, né, esses setores. Então, por isso que a gente, desde sempre, né, tentou identificar, desde o início do ano, quando essa conferência começou a ser organizada, a gente fez um mapeamento das instituições de pesquisa e centros de pesquisas da região Nordeste. Vale salientar que, por mais desigualdade que a região tenha, a gente tem centros de excelência, né, na formulação do conhecimento nesse aspecto, representantes da sociedade civil e gestores do sistema público de saúde, não só da saúde, mas de outras políticas públicas, entendendo de novo que o tema da determinação social da doença, ele tem que necessariamente incorporar outras políticas públicas além da saúde. Esses problemas, eles não podem ser resolvidos só no âmbito da saúde. Eu acho que essa é a angústia do gestor público da saúde e do profissional de saúde, né? Saber que ele vai estar com um discurso, né, que ele vai estar com a prática, mas que esse discurso, essa prática, ele não consegue o enfrentamento suficiente se a gente não trabalhar com outras políticas públicas, com a infraestrutura, a agricultura, né, a questão das cidades, das metrópoles. As políticas têm que ser intersetoriais, né? Necessariamente. A gente não tem como enfrentar esse problema, porque são problemas da raiz da sociedade, né? São problemas que têm
eles nascem, né, de forma são culturais, são históricos, historicamente determinados, e eles são, por si só, necessariamente determinados por um conjunto de políticas e enfrentados por esse conjunto de políticas. Agora foram preparados 2 documentos, né? Um sobre a situação de saúde e outro sobre políticas públicas. Qual o conteúdo desses 2 documentos? Ok. O primeiro documento, que foi fruto da discussão de ontem de manhã, ele mapeia e tenta dar um diagnóstico da situação de saúde do Nordeste. Né? Então, esse documento ele procurou resgatar os determinantes históricos desse processo. Acho que isso não dá para falar da situação de saúde do Nordeste sem resgatar a seca secular, por exemplo, né? Sem resgatar a forma de organização política dessa região e aí trazer os indicadores epidemiológicos, demográficos e nutricionais que andam junto, que determinam a saúde. Então, o documento ele teve essa característica. E de, particularmente, mostrar o lado mais perverso da determinação social, que são as iniquidades de saúde. Porque as iniquidades são aquelas questões injustas, né? São aquelas para as quais a gente já tem solução e não consegue impactar. Então, o documento da situação de saúde do Nordeste tentou resgatar essas questões e trabalhar as iniquidades intrarregionais, mostrando diferenças, né, que são resguardadas. Por exemplo, o documento mostra que quanto menor o nível de educação, maior alguns indicadores, né, desagradáveis nesse processo. E o outro documento, que está sendo apresentado agora pelo professor Luiz Eugênio, ele mapeou as políticas federais, estaduais e municipais para enfrentamento desses determinantes, usando fonte de dados secundárias, por exemplo, como o Portal da Transparência. E aí ele mostra, né, e traz uma discussão sobre a potencialidade dessas políticas e o alcance delas, né, e a distribuição de recursos nessas políticas. E aí a gente pode, de novo, ver a iniquidade entre as regiões e perceber que, infelizmente, a região Nordeste ainda tem muito aporte de recursos. Isso foi mostrado pela professora Tânia Bacelar, né? Então, a diferença Sul, Sudeste e Nordeste permanece em todos os aspectos, inclusive na distribuição de recursos para o enfrentamento dos determinantes sociais de saúde. Agora, quem não teve oportunidade de estar aqui, né, para acompanhar os debates, pode assistir pela internet, vai estar tudo lá na página da internet? A gente tem uma transmissão em tempo real no portal dssbr.org, né, e esse portal ele foi atrelado a uma aba Nordeste. Então, a gente está transmitindo online todas as apresentações e está disponibilizando os participantes todas as apresentações em PowerPoints que foram utilizadas pelos diversos apresentadores da programação. E foi extraordinária a participação que a população teve, né, nesse portal. Para você ter uma ideia, na noite de abertura a gente teve 1.800 acessos. E de lá para cá a gente tem em torno de 800 acessos diários. Então, assim, foi uma estratégia que a gente desde sempre apostou que seria muito interessante e os números estão mostrando que foi. Então, se as pessoas não tiveram acesso à Vinha Recife, né, por diversos motivos, elas puderam ter a oportunidade de discutir conosco, né, dessa forma normal, hoje tão usual, que é o virtual. Então está lá, as pessoas estão acessando. E vai ficar disponível. Vai ficar disponível e a gente pretende, né, manter o Portal Nordeste atrelado ao Portal Nacional, né, por muito tempo, e aí atrelar as outras regiões que vão no percurso que não deve demorar muito, começar a fazer suas discussões regionais. A comunicação ela tem um papel fundamental, né, nesse debate de determinantes sociais da saúde e no combate às iniquidades, né? Nossa, eu estou falando para o Canal Saúde e, assim, não é à toa que o que você coloca é extremamente importante. E registrar, inclusive, que a gente juntou o GT, o Grupo de Trabalho da Abrasco, numa atividade de pré-conferência, onde o tema era esse, né, o enfrentamento dos determinantes sociais, né, com a ajuda, com a participação da comunicação, né, trazendo para a população, mostrando para a população, dando voz à população e mostrando a ela os recursos e acabar de vez com essa história dessa informação partir da forma correta, de forma que a gente acabe de vez com a coisa de culpabilizar a vítima.
né? Acho que a população, a sociedade, ela é vítima dessas desigualdades e ela tem que estar bem informada e participar efetivamente, e a comunicação ela tem um papel extraordinário nesse contexto. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado por Nós que agradecemos. participar aqui do Bate-Papo na Saúde. Ótimo, obrigada. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já direto da primeira Conferência Regional de Determinantes Sociais da Saúde. No próximo bloco, eu vou conversar com o Eduardo Frize, pesquisador do Departamento de Saúde Coletiva da Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco. O Bate-Papo na Saúde está de volta, direto da primeira Conferência Regional de Determinantes Sociais da Saúde no Nordeste. Agora eu vou conversar com o Eduardo Frize. Ele é pesquisador do Departamento de Saúde Coletiva da Fiocruz de Pernambuco. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui no Bate-Papo na Saúde. Nós agradecemos a oportunidade e damos algumas palavras no sentido de contribuir com esse processo. Como é que a pesquisa ela pode auxiliar no enfrentamento das iniquidades tão presentes no Nordeste do país e no Brasil como um todo, na verdade, né? Bom, nós tem desde a pesquisa que tem estudado o Departamento de Saúde Coletiva, né? A questão das políticas, dos programas, a avaliação, né? A formação de recursos humanos para a saúde e pesquisas também específicas, por exemplo, em doenças crônicas, como é que está o controle da hipertensão, da diabetes, ou em outros departamentos da própria Fiocruz Pernambuco, a questão da dengue, tem 5 serviços de referência nacional e regional para esquistossomose, para filariose, né, enfim, um conjunto de serviços que são prestados à população, né, e de apoio aos próprios serviços de saúde existentes, parcerias com o Estado, com municípios. A formação de recursos humanos também é fundamental para o enfrentamento dessas iniquidades, né? Sem dúvida. Desde da formação de recursos humanos de nível técnico, passando pelo nível de formação de nível superior, formação de gestores em saúde. Nós temos um programa importante de residência, nós temos uma parceria com a ENSP, por exemplo, lá da Fiocruz do Rio, para ensino à distância, né? Temos um mestrado em saúde pública, temos um doutorado em saúde pública e também forma docentes, pesquisadores para outras universidades da região e para fora da região. E você acha que hoje o profissional da saúde, em geral, né, em todas as áreas, ele tem essa visão já de que a saúde ela é diretamente influenciada pelos determinantes sociais? Olha, eu acho que, assim, se tem algum grau desse conhecimento. Agora, o que cabe é aprofundar e, inclusive, trabalhar no sentido de implementação de propostas efetivas no enfrentamento dessas doenças. Eu acho que é a consciência, não só dos profissionais de saúde, mas também da população em geral, no enfrentamento dessas mazelas seculares regionais. E saindo agora um pouco dentro do campus da Fiocruz, né, partindo um pouco para a sociedade, como é que a Fiocruz atua junto à sociedade de Pernambuco e do Recife? Fora as parcerias institucionais, né, porque nós somos, na verdade, uma instituição de pesquisa, de ensino e de cooperação técnica com os municípios, né, ela tem, por exemplo, realizado, né, ações diretas com relação, por exemplo, à filariose, pesquisas em bairros que auxiliam os municípios, tratamentos, temos um ambulatório de tratamento da filariose, nós temos ações com vídeos, né, foram efetivados esse ano 2 vídeos trabalhando a questão das doenças negligenciadas, que está no nosso site, de acesso à população, público, a estudantes de qualquer lugar da região ou do Brasil, vídeos colocando sobre cada uma dessas doenças, como realizar a prevenção, etc. Então isso também é uma comunicação com a sociedade. Fora das semanas de ciência e tecnologia, junto aos colégios, tem um programa de Provoque, que é ligado à iniciação científica de alunos. É uma forma de aproximar a pesquisa, né, o cientista,
da comunidade, né? E também desmistificar um pouco que a pesquisa é algo tão abstrato, que as pessoas também tenham acesso ao conhecimento produzido. E quais são os projetos da Fiocruz agora, hoje, nessa área dos determinantes sociais da saúde? Bom, eu poderia falar que, de uma maneira geral, o centro atua nesse sentido, né? Mas nós temos um projeto, por exemplo, com relação ao controle da diabetes e hipertensão, trabalhando em vários municípios. E, obviamente, está sendo trabalhada a questão também desses determinantes sociais. Está tendo desenvolvimento sobre o estudo da qualidade, trabalhando em Pernambuco e Alagoas, né? Que é uma pesquisa intimamente relacionada com o Ministério da Saúde, né? E com a Fiocruz do Rio. Ou seja, tem vários projetos em andamento, projetos com relação à dengue. E saiu agora a última pesquisa sobre o IDH no Brasil, né? E a região norte e nordeste foi que teve maior elevação do IDH. Em 20 anos quase, de 1991 a 2013, você acha que esse aumento de IDH acompanhou a realidade da região e de uma certa forma, o aumento da renda, ela combate as iniquidades, diminui as iniquidades? Não, sem dúvida. A gente observa nesse período aí de 1991 para agora uma melhoria desses indicadores, né, do desenvolvimento social. Entretanto, vale ressaltar que os estados do Nordeste, se colocarmos 27 estados brasileiros, ocupam da 17ª à 27ª posição, ou seja, são os piores índices de desenvolvimento humano ainda. Apesar de ter experimentado alguma melhora nesses últimos anos, são situações de inequidade social muito fortes na nossa região. Melhorou, mas ainda... Melhorou, mas ainda temos muito para melhorar. E isso deve ser acrescido com políticas, além das políticas públicas, políticas de emprego, políticas de renda. Os programas sociais, como Bolsa Família, ajudaram no combate à questão alimentar na região. Sem dúvida que são programas importantes. Mas ainda assim temos muito para investir em termos de políticas públicas, políticas intersetoriais, no sentido de equilibrar com o conjunto do país, que hoje se coloca como a 5ª ou 6ª economia do mundo, entretanto com indicadores não compatíveis em saúde com essa realidade econômica. Agora, Eduardo, essa conferência ela vai debater tanto os determinantes sociais da saúde que persistem, né, que são os velhos determinantes sociais, emprego, renda, moradia, saneamento básico, quanto os novos, como os acidentes de trânsito, por exemplo, né? De certa maneira tem mudado, né? Nós estamos passando ainda por um perfil de transição demográfica, de uma transição epidemiológica e de uma transição nutricional. É evidente que hoje você já tem superado um quadro gravíssimo que tínhamos no passado da desnutrição, né, de 3º grau, de 2º grau, e por outro lado, atingindo uma parcela da população de crianças, de adolescentes, jovens e adultos, para uma situação de sobrepeso e obesidade, e que tem uma relação direta com as doenças crônicas, que hoje já se constitui na primeira causa de morte no Nordeste, né? As doenças cardiovasculares, a diabetes, são doenças hoje que têm uma relação direta com a obesidade e que também já está atingindo uma parcela importantíssima da população com menor renda. Então a área da saúde, a ciência, ela tem que já se preparar para esse novo conceito, né? Sem dúvida. Se o processo de transição continua avançando, de modificação desse perfil, os serviços de saúde, enfim, o próprio serviço de comunicação da mídia, orientando a população nesses novos enfrentamentos colocados, como sobrepeso, obesidade, etc. E isso também é ditado, em parte, pelo ritmo de vida e de trabalho da população. Se a mobilidade, por exemplo, numa grande cidade é difícil, 1 a 2 horas de deslocamento, depois a população, chegar em casa, fazer exercício físico é complicado. Eduardo, o Brasil foi o primeiro país a atender o chamado da Organização Mundial da Saúde e formar uma Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde. E a Fiocruz foi quem formou essa comissão. Queria que você falasse um pouco do papel dessa comissão aqui no Recife. Eu acho que a partir dessa iniciativa, né, do Ministério da Saúde, da Fiocruz, né, eu acho que nós estamos conseguindo. Esse é um exemplo
concreto a realização da primeira conferência realizada no Nordeste e no Brasil como um desdobramento da Assembleia Mundial sobre Determinantes Sociais. O que a gente espera é continuar contribuindo com esse processo de identificação desses problemas e na resolução desses problemas. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado por você ter participado desse bate-papo na saúde e parabéns aqui pela atuação da Fundação Oswaldo Cruz em toda a região de Pernambuco, o estado de Pernambuco. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição a qualquer momento para continuarmos essa evolução histórica sobre os determinantes sociais. Muito obrigado. Certo. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!